Hoje em dia conhecemos a África, aliás, as Áfricas e as culturas africanas cada vez com menos clichês, cada vez percebendo melhor as nossas ligações. Devemos isso à paixão de um homem, Alberto da Costa e Silva. Poeta, ensaísta, memorialista, pesquisador, autor de tantos livros que já perdeu a conta, Alberto da Costa e Silva nasceu em São Paulo em 12 de maio de 1931. Ganhador de inúmeros prêmios, inclusive o Jabuti 3 vezes, diplomata de carreira, Costa e Silva foi nosso embaixador na Nigéria e na República do Benin e conheceu mais de 15 países africanos. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 27 de julho de 2000, está lançando uma nova edição de um de seus clássicos, A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses. Tema inicial dessa nossa conversa no Espaço Aberto à Literatura de hoje. Antes de tudo, feliz aniversário. Obrigado. E um aniversário que é comemorado com uma nova edição de um dos livros mais importantes sobre a nossa história e as nossas origens. A da Enxada e a Lança, que você quer dizer? Sim. Quando eu comecei a escrever este livro, eu estava em Madrid. Este livro foi escrito por causa de uma conversa em casa de Lídia Bezuchet e Newton Freitas, que estava o Carlos Lacerda, e começamos a discutir sobre a Guerra Civil em Angola, que havia começado havia pouco tempo. E estávamos na discussão, e lá pelas tantas eu comecei a falar de lubas, lundas, andongos, pendes, congos, e o Carlos Lacerda virou para mim e disse: mas Roberto, você sabe essas coisas todas e não conta estas coisas para a gente. Você tem uma obrigação social de escrever um livro sobre isso. Eu disse: ô Carlos, eu não sou historiador, não sou especialista. Ah, mas é por isso mesmo que te dá uma vantagem de perspectiva. Você pode ter uma perspectiva mais ampla, escreva, não deixe de fazer isso. Você está devendo isso a todos nós. E passou a me cobrar o livro. E meu filho, a quem o livro é dedicado, Pedro Miguel, também começou a me cobrar o livro. E lá fui eu escrever, a gastar neste livro as minhas horas menos cansadas, digamos assim. E comecei o livro em Madrid, continuei em Roma, depois fui ser embaixador na Nigéria e tive essa oportunidade rara, que é de você confrontar na experiência diária o que leu nos livros. O livro já começa com uma grande surpresa para a maioria de nós, que havia uma grande civilização nas Áfricas, né? Porque não era uma África, nas Áfricas, antes da chegada do dito homem branco. E a nossa cultura pretende que não, que havia um bando de selvagens espalhados pelas florestas e savanas e que lá chegou o homem civilizado europeu e que trouxe então a cultura que faltava, ou pelo menos parte. E que é uma história inteiramente equivocada. Né? A África tinha culturas variadas, que iam desde a cidade-estado, ou melhor, desde a aldeia sem governo centralizado, até as cidades-estados, muito semelhantes às cidades-estados gregas, como também os grandes impérios, como foi Songhai, como foi o Mali, como foi o Império da Lunda, quer dizer, os grandes impérios, grandes extensões de terras com numerosos povos diferentes, combinados numa só estrutura política. Porque se você tem na África muitas culturas, como de resto na Europa também, e nas Américas também, você nunca entenderá a África, ninguém nunca entenderá a África, sem partir do princípio que a coisa mais importante é a família. Após a família é a linhagem ou grande família. Após a linhagem é o clã ou grande conjunto de... E só depois vem o Estado, seja ele uma cidade-estado, seja um império, seja um reino. Eram cidades-estados extremamente hierarquizadas. Agora, curiosamente, elas também tinham Deus. E o Deus encarnava no chefe.
Então você, por Cada exemplo, cidade, estado teria o seu próprio Deus? cada conjunto humano tem o seu Deus próprio. Pode ter os deuses comuns, mas tem o seu Deus. Cada um de nós, para determinados povos africanos, tem o seu Deus pessoal. O Deus que é seu. Além dos deuses que pertencem aos outros também e a você também. Você tem um Deus pessoal como os cristãos têm um anjo da guarda, não é isso? Agora você tem esse fenômeno curiosíssimo, que é uma lenda de que todas essas cidades, reinos, estados, reinos de cidades ou cidades-estados, ou cidades-reinos, todos eles têm a mesma origem. Todos têm origem em fé. Porque em fé foi o umbigo do mundo. Lá surgiu o homem. E também ali você vai ter o primeiro grande Obá, o primeiro rei, de cuja família vão sair todos os reis que vão governar as diferentes cidades do Irup. Vão governar Ijebuode, que vão governar Queto, que vão governar Oxogbo, que vão governar Oió, que vão governar Ibadan, que vão governar as diferentes cidades e estados. Então, tudo isso está ligado ao mesmo tempo a uma estrutura política e a uma estrutura religiosa. Um sistema sofisticadíssimo. Super sofisticado. Porque você tem um fenômeno que você tem Odudua, que é um rei, e Odudua, que é o grande orixá. Né? Você tem Obatalá, você tem... Você vai tendo, ao mesmo tempo que geram-se os reis, geram-se os orixás. Na África, ou você venera as divindades da natureza, ou você venera os ancestrais, os seus antepassados. Porque os seus antepassados se vão deificando na medida que eles têm muitos descendentes. Se eles têm muitos descendentes, eles se tornam mais poderosos, eles ganham força pelas libações, oferendas e preces de seus descendentes. Então eles vão ganhando força e vão ficando cada vez entidades espirituais mais fortes. Numa cidade você venerava um Deus que habitava a montanha. A montanha não era o Deus, ele habitava a montanha. Você tinha um Deus que habitava uma árvore, você tinha um Deus que habitava um regato, você tinha um Deus como Oxum, que habitava um trecho do rio, ou como as Calungas em Angola, que habitavam um trecho do rio, que eram deuses particulares, e deuses que só pertenciam a um povo, a uma gente, a uma família, a uma linhagem. Então esses deuses, curiosamente, que eram, em última, atravessam o Atlântico, e chegam no Brasil, e chegam em Cuba, e chegam na Venezuela, e se transformam em deuses. Também. E se transformam em deuses universais. Eles deixam de ser o Deus de uma linhagem, o Deus de uma cidade, o Deus de uma aldeia, o Deus de uma região, para se transformar num grande Deus, porque não havia mais a montanha, não havia mais o curso d'água. O Deus no navio negreiro chegava no Brasil dentro do coração, dentro do espírito, não é verdade? Aí você veja como é complexo tudo isso e como nós temos um olhar superficial para todas essas realidades. O que eu vejo é o seguinte: quando você vê a estrutura da Casa Grande, conforme descrita pelo Gilberto Freire, você vê uma estrutura arquitetônica que é do norte de Portugal. A Casa Grande podia ser quase que inteiramente transferida para o Minho, ou para Trás-os-Montes, ou para a Beira, ou então trazer um casarão da Beira, do Minho de Trás-os-Montes para o Brasil, e seria a Casa Grande. Agora, quando você entra na estrutura familiar da Casa Grande, na estrutura social da Casa Grande, não tem nada de português, ou tem muito pouco de português. Você vê um senhor casado com uma determinada senhora, com um determinado número de concubinas, que muitas vezes moravam na mesma casa e outras vezes moravam em outra casa diferente,
com um número enorme de agregados e com um número maior ainda de escravos. E com escravos divididos entre os escravos domésticos e os escravos rurais. Então você tem uma transposição, que eu creio que é uma transposição social da África para o Brasil. Isso é uma elucubração que eu estou fazendo, é um raciocínio que eu estou desenvolvendo pouco a pouco. Mas eu acho que cada vez mais que dele não está ausente uma dose muito forte de verdade, de que a nossa casa grande foi reestruturada pela senzala. Outra visão equivocada é que os europeus teriam trazido essa maldição da escravidão à África, quando era na África, como na Ásia, como na Europa, uma tradição cultural também terrível, mas também. A escravidão existiu em todos os povos. Você, eu, todos nós, a equipe aqui da televisão, todos nós somos descendentes de escravos e de senhores de escravos. Não vamos escapar disso. Agora, o que diferenciou a escravidão atlântica e daí a escravidão também do Índico, a escravidão também transsaariana, as escravidões que se ressaltam mais aos nossos olhos, é que essa escravidão foi racial pela primeira vez na história. No início os índios também podiam ser escravizados, mas depois negro e escravo passaram a ser sinônimos. E outro problema é que ela atingiu números como nunca foram vistos antes. 10 milhões na história da humanidade. Né? 10 milhões no período de 3 séculos e meio. Quer dizer, foi uma migração forçada, crudelíssima e espantosa. O Brasil foi o maior importador de escravos, provavelmente do mundo, porque o negócio do tráfico de escravos era um grande negócio. Embora fosse um negócio muito arriscado, porque você perdia muitas peças. Podia perder um navio inteiro e tudo mais. O fato é que o lucro era espantoso. O lucro era imenso. Quando a gente olha para a cultura das Áfricas antes da chegada dos portugueses, dos europeus, a gente vê uma arquitetura, oriversaria. A oriversaria. Sim. A oriversaria na África, na área das regiões onde houve ouro, como por exemplo Gana, era adiantadíssima. As joias até hoje nos causam surpresa e a sensação de que você está diante da grande beleza. Eu não falo da escultura em madeira, que é muito conhecida. Você tinha escultura em bronze em algumas áreas, como Igbo, como Benin, como Ifé, uma escultura em bronze de altíssima qualidade. A tal ponto que, quando Frobenius, Leo Frobenius, o grande arqueólogo alemão, chegou em Ifé e encontrou as esculturas de Ifé, tanto as esculturas em bronze quanto as em terracota, ele estava convencido que tinha chegado a uma colônia grega. Você tem uma obra extraordinária, uma obra de museu, aqui nessa parede, algo totalmente inusitado. É uma máscara. Eu nunca vi nada igual em museu nenhum. O que é isso aqui? Isso é uma máscara Egungun, máscara dos mortos. Só que é uma máscara de 2 mortos, são gêmeos. Esta é uma máscara Guélédé, que é de uma sociedade feminina. Esta cá. É de defesa dos direitos das mulheres. Esta aqui é uma máscara de teatro, é Ibo. E por que ela é branca? Porque ela está morta. E aqui? E aí é uma máscara Egungun. É uma máscara Egungun, que é uma máscara urbana que aparece quando as pessoas morrem. O que é isso? Isso é um recado, um bastão de recado. Ele é Luena. O que é do Luena? Congo, é do povo Luena do Congo. Quando um rei mandava um embaixador a um outro reino, ele mandava o embaixador levar o seu recado.
levar o seu bastão, que era uma espécie de cartas credenciais. E o que significa esse aqui, em particular? E esse aqui é muito curioso, que você vê que são duas mulheres que parecem idênticas, não é isso? Parecem. Quando você vai observar cada uma delas, vai verificar que são inteiramente diferentes. Seu pai. Quem era seu pai tão presente na sua vida, nas suas memórias, e tão influente? Meu pai foi um grande poeta simbolista. Ficou muito esquecido. Ficou muito esquecido porque ele, aos 45 anos, não morreu. Ficou doente. E sobreviveu a essa doença até os 65. 20 anos? Então, ele não era, nem pertencia à história da literatura, nem à presença da literatura. Mas era um excelente poeta. E como ele foi um homem doente, tinha um problema neurológico sério, ele pôde dedicar o seu tempo a mim quando eu era menino. Então ele me lia o Walt Whitman em inglês, ele me lia Paul Valéry em francês, ele me lia Mallarmé em francês, ele me lia Rubem Dario em espanhol, ele me lia Dante em italiano. Eu não entendia nada do que ele estava dizendo, mas achava aquilo belíssimo. Quer dizer, eu tive a primeira impressão dessa magia da poesia que vem unicamente das palavras, do peso que as palavras têm, do gosto que as palavras têm, da cor que as palavras têm, da música que as palavras têm. Tudo isso que ensinou meu pai. E ele era uma pessoa que sabia tudo. Eu, pelo menos para o menino que eu era, me dava a impressão de saber tudo, porque eu saía com ele para passear com o enfermeiro dele nos arredores de Fortaleza. Isso era em Fortaleza? Em Fortaleza. E ele sabia o nome dos passarinhos todos. Ele distinguia perfeitamente, ele sabia o que era um corrupião, o que era um galo de campinho. O canto de um e o canto de outro, ele distinguia. Ele seguia e ele conhecia pelo tipo de passarinho, qual era o passarinho era aquele. Esse é um azulão, esse é um sonhaço, esse é um corrupião. Ele conhecia tudo isso muito bem. O nome das plantas ele sabia. Então, foi uma pessoa muito especial na minha vida. Porque ele me tinha amor, ele gostava de mim. Eu sabia que eu tinha um lugar especial no coração dele. E foi uma pessoa que eu nunca consegui esquecer. Nem quer? Nem quero esquecer. Ele conheceu sua poesia? Não. Quando eu comecei a escrever alguma coisa que eu achava que valia a pena de mostrar, e foi exatamente quando ele já estava prestes a morrer. Que foto linda aqui de casamento. Essa é eu com a minha mulher, que morreu faz um mês. Quanto tempo vocês viveram juntos? 54 anos. Caramba. 60 de conhecimento. E como uma pessoa atravessa uma perda dessas? Achando que não é perda. Tentando manter a presença. Voltada sobre o pano, a moça aborda a infância e seus jardins. Os dias claros, as despedidas na ponte dos poentes, a magia da noite, os seus cavalos. Como evitar a morte? A mão que borda ao sereno lençol, que no aguarda a forma de seu corpo, humilde indaga, se não amando e se tornando amada. O fio compõe a lenda sobre o linho. Do capim trescalante, o rio da tarde, que banhava a colina e os dois amantes. Mas por saber no amor eternizado, o que a morte romper não pode mais, a mão desfaz os pontos já bordados. O seu caminho daqui para frente? Fazer o terceiro volume de História da África. Eu fiz a Enxada e a Lança, que é a África antes dos portugueses. Eu fiz a Manilha e o Libambo, que é a África de 1500 a 1700. Estou escrevendo o Fuzil e a Azagaia, que é a África de 1700 a 1914. Estou também fazendo um novo livrinho de memórias. Mas isso vai saindo devagar, à medida que eu vou me lembrando.
Estou escrevendo de 1961 até eu não sei quando. Até onde eu me lembrar e achar que a lembrança não faz parte do contemporâneo, mas já é história, já é a minha história, né? Porque as memórias são coisas muito curiosas. Toda memória é uma seleção. E toda memória é uma reinvenção do passado. Não existe a memória perfeita. Memória perfeita seria aquela em que você refizesse. Todos os segundos, todos os minutos, todas as horas, todos os dias de sua vida. O que você põe no livro de memória são aquelas lembranças que ocorrem, que iluminam determinados momentos de sua vida. Portanto, todo livro de memórias é uma escolha. Você recusa fatos e aceita outros. E algumas vezes mistura fatos. Eu, quando escrevi A Espelho do Príncipe, meu livro de infância, minha irmã virou e disse: aquelas duas senhoras que você menciona no seu livro não eram duas senhoras, era o Major fulano de tal. Eu disse: minha filha é o Major fulano de tal nas suas memórias. Nas minhas memórias eram duas senhoras. As duas senhoras eram vizinhas do outro lado. Eu digo isso na sua memória. Sua memória é diferente da minha. Por algum motivo eu pus essas duas senhoras. E tenho de ser fiel à minha memória. Por isso que eu chamo essa série, já saíram 2 livros, eu estou fazendo o terceiro, de ficções da memória. Porque toda elaboração de memória é uma elaboração como do romancista. É uma reconstrução que você faz da sua própria vida. Terei tempo para fazer tudo isso? Vamos ver. Com certeza. Vamos ver. Hoje nós trouxemos para você Alberto da Costa Silva e falamos de nossas origens africanas. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Imita o tom da voz. É um tambor falante. Quem sabe tocar, claro que aperta aqui, conforme aperta, altera o tom, o timbre.